Abra, por favor, a sua Bíblia em Salmos 73. E o tema dessa mensagem é: cuide-se para que você não caia. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espreme, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Só até aí, pode se assentar. Irmãos, tudo aquilo que o nosso pastor que o Espírito Santo acabou de nos ministrar através da vida do nosso pastor, é a introdução dessa mensagem. Eu não tenho o que acrescentar diante daquilo que ele compartilhou com a gente aqui, senão aquilo que ele compartilhou foi exatamente isso: cuide-se para que você não caia. Então, nós temos observado que as coisas têm se acirrado cada vez mais. Você tem ciência, você tem convicção de que você é um ser relacional, de que você é uma pessoa que Deus te criou para que você se relacionasse com outras pessoas, para que você se relacionasse com as coisas exteriores. Então, automaticamente, você e eu, nós somos influenciados diretamente por aqueles com quem nós temos contato, com as pessoas com as quais nós convivemos, e também por aquilo que entram pelos nossos olhos e entram pelos nossos ouvidos. Irmãos, não tem como fugir disso. Deus nos fez assim. Deus nos criou assim. Não tem como você achar, não tem como eu achar, que se os nossos olhos, os nossos ouvidos estiverem atentos àquilo que nós não deveríamos prestar atenção, de que o nosso coração não vai se contaminar. Você está enganado. Eu estarei enganado se assim eu pensar. Nós não somos ilha, irmãos. Aquela conversinha que você dá ouvidos no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no meio dos seus familiares, as más conversações estão te corrompendo. Aquilo que você coloca aos seus olhos, aquilo que você dá aos seus ouvidos, isso está te contaminando sim. Você não é ilha, eu não sou ilha. Você precisa prestar atenção nisso. Não tem como achar que a gente não vai ser contaminado, irmãos. Nós somos contaminados, sim. A minha filha de 2 anos e 8 meses, ela é contaminada, sim. Se eu e a mãe permitirmos, ela vai ser contaminada, sim. Na escolinha dela, que ela começou esse ano, ela pode ser contaminada, sim. Inclusive, até aqui dentro ela pode ser contaminada, sim. Porque, infelizmente, nem todos, pais, prestam atenção na maneira como seus filhos se portam. Nem todos os pais prestam atenção de como é o procedimento dos seus filhos. Os irmãos podem me achar meio paranoico. Nós estávamos na confraternização lá da casa da irmã Simone. Eu falei com a minha filha: filha, ou você vai estar do meu lado ou do lado da sua mãe. E no momento que ela ficou ali, quem estava ali na piscininha, eu estava sempre de olho, ou a mãe sempre de olho.
Por quê? Ela tem 2 anos e 8 meses, ela é criança, ela precisa de supervisão. Teu filho é criança, precisa de supervisão. Pai, mãe, teu filho é adolescente, ele precisa de supervisão, ele não se manda. Você está entendendo isso? Por quê? Porque ele é influenciado, sim. E você precisa estar atento a isso. Eu preciso estar atento a isso. E nós precisamos entender isso, irmãos. Da criança ao idoso, todos nós não somos ilhas, mas nós somos seres relacionais. Aqueles com quem nós temos contato, diretamente nós vamos sofrer as influências dessas pessoas. Diariamente nós somos influenciados, direto ou indiretamente, por aquilo e por aqueles que nos cercam, até online. Até aqueles que nos cercam online, ou com quem nós nos cercamos online, os amigos das redes sociais, aquilo que a gente se alimenta, isso também nos influencia e muito. Se você parar para olhar para dentro de você, você vai enxergar que você está sendo influenciado sim. Sabe por quê? Para pensar. Lembra quando você, de repente, começou a falar algumas palavras, algumas expressões, alguns termos que você não falava antes, e de repente você se pega, por que eu estou falando isso agora? E você vai se lembrar que da onde você ouviu isso. Então isso é muito claro, e isso é muito sério, irmãos, isso nos contamina sim. E o texto que nós acabamos de ler, nós não lemos o salmo inteiro, nós vemos a confissão de um homem de Deus, e nós vamos ver que ele era um homem de Deus. Esse salmo, ele é atribuído a Asaf, e nós vamos ver em alguns versículos que ele era um homem de Deus, que servia ao Senhor diligentemente, só que ele se viu num dado momento que ele viu, eu quase me desviei. Ele afirma isso aqui, nós lemos, eu quase me desviei. Ele falou isso aqui, e isso é muito sério, irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu preciso me cuidar. Você precisa se cuidar, e isso é muito sério, irmãos. Olha, Asaf, vou falar um pouquinho sobre Asaf. Abra, por favor, a palavra de Deus no primeiro livro de Crônicas. Volta um pouquinho aí na tua Bíblia, no capítulo 6, versículo 39. Capítulo 6, versículo 39. Nós vamos ver que ele era um levita. E levita é aquele que descendia da tribo de Levi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 39. Diz a palavra de Deus assim: e seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Ou seja, ele era um levita, descendente da tribo de Levi. E como incumbência, pela sua descendência, pela sua ascendência, ele era um daqueles que foram escolhidos para servir no tabernáculo e servir no templo. Então, ele era alguém chamado para Deus, para o serviço na obra de Deus. Ele não era um crente que só servia apresentando seus sacrifícios de tempos em tempos ou participando de festas específicas que eles tinham que participar. Ele era alguém que servia continuamente dentro do seu turno na obra de Deus. Ele era alguém envolvido, você está entendendo? Ele era um diácono, ele era um obreiro, ele era, você está entendendo? Ele era um pastor, ele era alguém do ministério de louvor, alguém do ministério infantil, alguém do evangelismo, ele era alguém envolvido na obra de Deus. Ele não era alguém que simplesmente congregava, ouvia a palavra e ia embora. Não, ele era alguém envolvido na obra. Você está entendendo isso? Ele era alguém que se lançava na obra. Primeiro livro de Crônicas ainda, capítulo 15. Além desse Salmo 73, alguns outros salmos são atribuídos a ele. O Salmo 50 e, além do 73, do 74 ao Salmo 83.
E primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, versículos 16 ao 19, nós vemos que ele era encarregado da música. Olha o que a palavra de Deus diz. Esse texto que nós vamos ler aqui, qual é o contexto dele? É o contexto de que Davi ele prepara um grande festival para poder conduzir a arca até Jerusalém. E aquele episódio em que ele coloca a arca em cima do carro do boi, Uzá viu que a arca estava caindo, meteu a mão, morreu. Né? Sofreu a rotura, morreu. E aí então ele, vamos segurar a onda, vamos colocar a arca na casa de Obed-Edom, e por lá a arca permaneceu por 3 meses, e depois ele passou a fazer do jeito certo, a arca sendo carregada pelo sacerdote sobre o ombro do sacerdote. E nesse contexto aqui, é que nós vamos ler esse texto em relação a Asaf. O versículo 16 diz assim, de 1 Crônicas, capítulo 15. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bene, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Mazéias, e Matitias, Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-Edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. Então, além de cantor, ele era instrumentista. Nós vemos aqui. Avançando um pouquinho para o capítulo 16, no versículo 5, nós vemos que ele recebeu uma incumbência de ser o líder dos músicos. Capítulo 16, versículo 5 de 1 Crônicas. Era Asaf, vamos ler a partir do versículo 4, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-Edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Se eu não me engano, os símbolos são um instrumento de percussão. Então vamos dizer assim, ele era o baterista e ao mesmo tempo o líder do louvor. Né? Asaf era essa pessoa. Então nós vemos que ele não era alguém que simplesmente era um servo do Senhor, como se isso fosse simplesmente, claro que não, isso é maravilhoso, mas ele era alguém envolvido na obra. Mais do que isso, nós vamos ler um versículo aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 30, eu já peço que você vá abrindo, nós vamos ver que a obra desse homem de Deus deixou um legado. Asaf foi alguém que deixou um legado, e esse legado, lembra que ele foi colocado como chefe no tempo de Davi. E depois, anos depois, com o rei Ezequias, nós vamos ver que Ezequias valorizava o legado que esse homem de Deus deixou. Ezequias é aquele que fez a limpeza no templo, restabeleceu o culto ao Senhor e restabeleceu a adoração ao Senhor que tinha sido paralisada. E o versículo 30 de 2º livro de Crônicas, no capítulo 29, a palavra de Deus diz assim: Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ou seja, anos depois, a obra dele, lembra que eu falei que ele também deixou escritos os Salmos, Salmo 50 e do 73 ao 83? Então, além dele ser músico, além dele ser líder da adoração, ele era
poeta, né, escreveu muitos salmos. Além de escrever salmos, alguns salmos, esse, por exemplo, 73, nós temos o conteúdo dele, um conteúdo profético que apontava para o juízo de Deus. Então, além de tudo isso, ele era profeta, por isso que ele é falado aqui como vidente, profeta. Era um ministério dele. Então, a obra de Deus, através da vida dele, deixou um legado, deixou uma marca. E esse homem de Deus quase se desviou. E esse homem de Deus, ele declarou de próprio punho que ele quase se desviou. Pensa em alguém para você que é uma referência como um pastor, como um evangelista, como um adorador, como um músico, como um cantor. Pense em você, alguém que é referência no cuidado das crianças, em qualquer área que você pensar, na diaconia. Pense em alguém para você que é um servo de Deus, referência, e fazia a obra de Deus em excelência. Pensa que essa pessoa, ela poderia ter se desviado. Agora pensa em você mesmo, que você, se não vigiar como o Espírito Santo falou, através do nosso pastor, você ou eu, nós podemos nos desviar. E isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. É muito sério. Eu não combinei com o pastor a pregação de hoje. Ele não conversou comigo que ele ia falar o que Deus o conduziu a falar aqui. A gente não combinou isso. A gente combinou isso, pastor? Não. Você conhece o seu pastor? Isso é muito sério, irmãos. Sabe? Não despreza isso, isso é muito sério. E nós vimos que esse homem, voltando para Salmo 73, nós vemos que esse homem, ele abriu o verbo, ele não escondeu, não. Ele rasgou o coração e falou aquilo que estava passando. Então, nós vemos que nós precisamos ficar atentos, porque nesses últimos dias, o risco, o perigo de nós desviarmos é muito grave, é muito sério, irmãos. O perigo de nós cairmos é muito sério. Você já conhece, já falei isso com vocês 200.000 vezes, e falarei quantas mais forem necessárias. Eu passei 15 anos desviado dentro de uma congregação, congregando. 4 desses anos com o título pastoral. Isso é muito sério, irmãos. E eu falo isso, se você ainda não ouviu, porque eu tinha uma vida de pecado escondida. Então, para mim, quem leva uma vida de pecado escondida sabe disso e permanece no pecado, está andando em iniquidade. Se você está andando em iniquidade dentro de uma congregação, você está desviado. Não tem meio termo. Sabe? Ah, não, puxa, é porque você ainda não foi liberto. Em 15 anos, irmãos, você está entendendo? Em 15 anos, congregando, lendo a palavra, orando, meditando, pregando, aconselhando. Entendeu? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. E esse homem, ele não escondeu isso. Ele fez questão de deixar claro para nós o que estava acontecendo com ele ali. E nós vemos esse perigo. O que nós precisamos fazer é ter o cuidado para que nós não caiamos, mas como ter esse cuidado? E nos 3 primeiros versículos desses salmos, eu encontro 3 ensinamentos poderosos para mim e para a sua vida, para que nós possamos praticar, para que nós, então, verdadeiramente tenhamos o cuidado de não cairmos. O primeiro deles, no primeiro versículo, nós vemos que sobre o quebrantamento. Por quê? Olha o que Asaf ele escreve. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, ele fala o seguinte, ele reconhece, Deus é bom, verdadeiramente, não é da boca para fora. Verdadeiramente, Deus é bom. Mas para com quem? Bom com aquele que é limpo de coração. Primeira coisa é quando você vê Deus é bom, isso nos remete àquele texto, aquele acontecimento de Jesus com aquele
jovem rico, que ele chega para o Senhor e fala: e aí, bom mestre, paz, tudo bem? Shalom. O que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus já chega para ele e fala: poxa, você está me reconhecendo como bom? Porque só há um que é bom. Ou seja, Jesus estava falando que realmente ele era bom porque ele era Deus. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele atestou que Deus é bom. Jesus atestou isso. E na continuação do texto, nós vemos que Jesus dá um ensinamento para ele de onde deveria estar o coração dele, que não era nas riquezas. Ou seja, Deus verdadeiramente é bom, mas você precisa limpar o teu coração e colocá-lo não nas riquezas que perecem. Então Jesus já começa dando esse ensinamento lá em Lucas no capítulo 18, versículos 18 e 19 em diante. Mas Salmos 25, eu preciso ler com você, irmãos. Volta, por favor, Salmos 25, a partir do versículo 7. Aliás, a partir do versículo 6. Verdadeiramente Deus é bom para aquele que é limpo de coração. Então nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Salmos 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então ele reconhece a misericórdia e a benignidade do Senhor. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então, o salmista aqui no Salmos 25, ele reconhece a necessidade de pedir perdão pelos seus pecados, porque Deus é bom para aquele que é limpo de coração. Irmãos, a primeira forma imediata, a primeira coisa que você e eu precisamos fazer para nós termos o cuidado de não cair, é ter um coração quebrantado, que reconhece os seus pecados e clama desesperado pelo perdão de Deus. Você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não adianta, irmãos. Será que você não está passando o que você está passando por conta do teu pecado? Seja sincero contigo mesmo. Será que talvez uma frieza pela qual você passe em algum momento, pela qual eu passe em algum momento, de não querer orar, de não querer ler a Bíblia, de não querer congregar, de não querer isso, de não querer fazer aquilo, numa boa, conversa entre irmãos aqui. Mas não precisa me responder, responde para você. Será que não é o pecado, não? Será que não é o pecado que está te assediando e você está cedendo ao pecado e o teu pecado está te afastando de Deus? Será que não é o teu pecado que está fazendo você esfriar? Porque eu aprendo na palavra de Deus, Mateus 24, que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você lembra? Não sei se você estava aqui quando, na primeira aula da série Crescendo em Amor que eu dei aqui, na escola bíblica. É por conta da iniquidade. Será que nos últimos dias, onde nós estamos, será que não é o teu pecado, não será que é o meu pecado que está me esfriando, que está te esfriando? Seja sincero para você mesmo. Então nós precisamos ter um coração quebrantado na presença de Deus e clamar pelo perdão, irmãos. Você e eu não podemos ter um pecado de estimação. Eu lembro, eu vou contar parcialmente um sonho que eu tive. Sonhei com um irmão, alguns irmãos, dentro de um hospital, onde eu tinha entrado nesse hospital, eu estava passando mal, e depois que eu entrei nesse hospital eu estava bem. Eu falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou bem, eu vou pedir para minha esposa orar por mim. E nisso que eu estou caminhando para ir para um lugar, eu estava no hospital, nas alas de atendimento, recepção, isso, aquilo, outro. Quando eu vou para a área externa, imagina como se fosse o nosso pátio aqui, onde nós temos um momento de comunhão, tomamos um café, conversamos, essa área externa aqui do jardim. Imagina que fosse assim, uma área anexa ao hospital, mas externa ao atendimento. E eu vi ali um irmão
que estava com uma máscara de oxigênio, batendo papo com algumas pessoas, tranquilão, normal, descansado da vida, conversando coisas da vida, mas eu via que ele estava muito mal, enfermo, mas ele de vez em quando pegava uma máscara de oxigênio e respirava, dava uma respiradinha e continuava a vida. Ele não reconhecia que estava enfermo e que precisava estar lá dentro, mas ele estava lá fora, de vez em quando, com a máscara de oxigênio, e a vida seguia. Normalmente, eu até contei esse sonho na entrega para o pastor, e a vida seguia. Será que nós não estamos assim, irmãos? Vivendo de respiro em respiro na máscara de oxigênio e levando a vida de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecido, como se o nosso pecado não nos doesse, como se não nos afligisse o pecado que a gente carrega como chaveirinho no bolso? Será que a gente não está de chaveirinho com o nosso pecado? Sabe? Não dá, irmãos. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, sim. Nós precisamos reconhecer que verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com aqueles que são limpos de coração. Se você não for limpo de coração, se você não for quebrantado, se você não reconhecer o seu pecado, se você não se arrepender e se você não confessar, como o Senhor vai te perdoar? Como o Senhor vai ser bom para a sua vida se você não se arrepender? Como o Senhor vai ser bom para a minha vida me perdoando se eu não me arrepender? Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Chega, não dá mais. Não dá mais. Nós precisamos nos arrepender. O nosso coração precisa ser um coração quebrantado diante do Senhor. E o salmista continua no versículo 8 do Salmo 25. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus ensina o caminho aos pecadores. Você não está à deriva. Se você está numa vida de pecado e você não sabe para onde trilhar, que caminho seguir, se você não sabe como abandonar o pecado, se você não sabe como, a palavra disse aqui para mim e para você, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus vai te ensinar. Deus vai te mostrar qual o caminho. A palavra de Deus, por meio da sua palavra, por meio da pregação fiel, da exposição que você tem aqui, culto a culto, escola bíblica, pela tua meditação na palavra diariamente, Deus vai te mostrar o caminho de santidade. Deus vai te mostrar como você vencer. Deus vai te mostrar como você se manter longe do pecado. Mas você precisa ser limpo de coração. Eu preciso ser limpo de coração. Versículo 9, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Será que você é manso para receber a palavra de Deus? Será que você tem um coração manso? Ou será que você eu vou usar uma expressão feia aqui, se se sentir ofendido, mas será que você é irreverente, não quer saber, você é orgulhoso de receber uma correção e, preciso disso não, eu sei que eu vou me dar o meu jeito, eu sei que não sei o quê, que palavra dura, que coisa chata, e não sei o quê, só fala disso, só prega isso, eu não aguento mais vocês pregarem a mesma coisa, eu quero ouvir outra palavra, eu quero ouvir uma palavra que massageie o meu ego. Se você não for manso para você ouvir a correção de Deus, Deus não vai te mostrar o caminho. É simples. Homem é muito difícil de pedir ajuda para quando está dirigindo, quando está indo para os lugares. Eu não sei o que acontece no nosso chip masculino, que nós temos esse orgulho, essa macheza. Eu sei me virar. Você não pergunta para onde, o que caminho. A maioria, tem as exceções. Às vezes eu estou nessa exceção. Mas muitas vezes a gente não pergunta o caminho. Eu sei me virar, eu dou meu jeito, eu vou chegar lá. Tá bom. Por isso que muitas vezes a gente erra o caminho, como homem, principalmente aqueles que dirigem. Porque não quer perguntar. Não tem a humildade de ter um coração manso. Puxa, como é que eu chego até tal lugar? Você está entendendo? É a mesma coisa na vida espiritual. Espírito Santo de Deus. Eu, por mim mesmo, eu não consigo.
mas eu confesso a Ti que eu estou pecando. Eu não quero mais essa vida de pecado. Eu confesso a Ti, eu reconheço. Me perdoa, Senhor, mas me ajuda. Que caminho eu devo trilhar para que eu não continue pecando? Você está entendendo? Bom e reto ao Senhor para os mansos, e a eles Ele vai mostrar o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e seus testemunhos. Então, os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade para quem guarda o conserto e o testemunho, para quem guarda a aliança. Será que nós temos guardado a nossa aliança com Deus? Você, em algum momento na sua vida, talvez a maioria aqui, não sei se todos, você confessou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e entregou a sua vida a Ele. Será que você tem guardado a tua aliança com Deus, a aliança que você decidiu estabelecer com Deus? Será que eu tenho guardado essa aliança que eu decidi estabelecer com Deus? Será que eu tenho guardado a palavra de Deus, tenho guardado os testemunhos do Senhor no meu coração e tenho praticado? Será, irmãos? Será, irmãos? Muitas perguntas. Nós precisamos ter respostas para cada uma delas. Isso é urgente para a nossa vida. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus vai te ensinar. Eu só preciso ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu só preciso me entregar nas mãos do Senhor e ser limpo de coração. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Então, a primeira forma de como nós cuidarmos para não cairmos é nós sermos limpos de coração. A segunda atitude que eu vejo no Salmo 73, no versículo 2, é algo interessante. No versículo 15, eu vou pedir que você leia comigo, no versículo 15 de Salmo 73, olha que lição de Asaf para mim e para você. Depois nós vamos voltar para o 2. Ele fala assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Por quê? Nós lemos até o 14 inicialmente. Do 15 para o final é uma virada, que não é aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco aqui, mas vou só comentar com você. A partir do 15, ele fala o seguinte: Senhor, olha, se eu permanecesse dessa forma, e se eu falasse da forma como eu estava, eu ia levar outras pessoas a se perderem também. É isso que ele está falando aqui, no versículo 15. Se eu abrisse a minha boca no momento em que eu estava mal, quase me desviando, e falasse para as pessoas: eu vou me desviar mesmo, porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e não serve para nada, e eu não creio mais nisso. Se naquele momento ele abrisse os seus lábios para falar isso, por quê? Porque lembra que eu falei quem era Asaf? Ele era levita, trabalhador da obra de Deus, ele era músico, ele era líder, ele era referência, ele deixou um legado, ele era alguém que era, para muitos, modelo. Então, se ele, como exemplo, como modelo, no momento que ele estava quase se desviando, ele falasse: eu estou me desviando mesmo, eu quero cair na gandaia, eu não quero mais essa vida. Se ele fizesse isso naquele momento, ele reconhece que ele levaria muitos a se perderem, naquele momento em que ele estava mal. É diferente dele pedir ajuda. Pedir ajuda é uma coisa. Se você está mal, você sempre precisa pedir ajuda. Se hoje você está mal, se hoje você reconhece que você está se perdendo, se hoje você reconhece que não consegue vencer o pecado, você pode procurar sim, em primeiro lugar, o Senhor, mas você precisa também procurar a ajuda dos nossos pastores. Nossos pastores estão aqui justamente para nos ajudar nisso. Você pode chegar depois do culto: pastor, está acontecendo isso comigo, isso, eu estou quase desistindo de tudo, me ajuda. E o pastor um dos nossos pastores vai te instruir em relação a isso, entendeu? Mas é diferente de chegar aqui,
Irmãos, eu estou quase me desviando, foi bom ter tido essa oportunidade aqui, porque eu estou me desviando mesmo, por isso. Você ficaria chocado se eu fizesse isso aqui agora, não ficaria? Asaf, ele fala isso aqui. Só que depois que passou, depois que ele voltou aos eixos, depois que ele foi reanimado no Senhor, depois que ele foi para a presença de Deus, ele escreveu esse salmo aqui para relatar a sua experiência. Ele está contando o testemunho dele. E contando o testemunho de vida dele, ele contou, irmãos, teve uma ocasião que eu quase me desviei, eu estava olhando para a vida do ímpio, e estava acontecendo isso, e aconteceu isso comigo, e eu quase me desviei, mas aconteceu algo maravilhoso, eu fui para a presença de Deus, e na presença de Deus, Deus me restaurou completamente. Ele estava contando um testemunho, e dentro desse testemunho dele aqui, no versículo 2, ele assume isso. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele assumiu a sua fraqueza. Nós precisamos assumir a nossa fraqueza. Nós não temos forças em nós mesmos, irmãos. Eu estou compartilhando essa palavra aqui com você, mas eu não tenho força, não, de mim mesmo. Antes de eu começar a pregar, eu pedi, pastor, ora por mim. Eu pedi isso a ele. Por quê? Porque eu estava muito angustiado. Muito. Eu compartilhei essa palavra de manhã com os irmãos. O Senhor tinha falado comigo à tarde que Ele queria compartilhar isso com os irmãos, mas até então ninguém tinha falado comigo. Amém. Eu vou preparar para ser alimentado daquilo que o Espírito Santo vai usar alguém para pregar essa noite. E à tarde o pastor entrou em contato comigo. E aí meu coração começou a ficar apertado, moído, e aquele suor, aquela coisa, aquela angústia. Eu falei, Senhor, é a mesma palavra, mas é outra congregação, é outra coisa, é outra vibe que o Senhor quer pregar através da minha vida, é outra coisa. E eu estava muito angustiado. Por quê? Porque eu não tenho força, irmãos. Você está entendendo? Eu sou fraco. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, a minha limitação. Eu preciso baixar a minha bola, você está entendendo? Você precisa reconhecer a sua limitação e baixar a sua bola. Você precisa reconhecer que você é fraco. E é interessante, a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, abra por favor, capítulo 12, Paulo ele reconhece isso de forma aberta, escancarada, e isso choca algumas pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, isso pode chocar algumas pessoas, mas Paulo, ele abertamente, ele abre o verbo. Paulo, ele tinha tido uma experiência maravilhosa de uma visão celestial que o Espírito Santo não o orienta a ele relatar. E eu sempre fico curioso, meu Deus, o que será que Paulo viu? Será que foi parecido com o que Jeremias viu, Isaías viu? Será que foi parecido com a visão de Daniel? Como é que foi? Será que foi parecido com o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? O que será que Paulo viu? Que visão celestial ele teve? Eu fico imaginando isso. E um detalhe, irmãos, eu não desprezo quem hoje em dia chega para mim, ou algum vídeo na internet, fala que teve uma experiência nesse nível, não. Às vezes a pessoa está forçando a barra, mas às vezes pode ter acontecido. Se aconteceu com esses homens aqui, e a Bíblia fala em Joel, no capítulo 2, que Deus daria visões nos últimos dias, eu creio sim que Deus deu visões celestiais a algumas pessoas nos dias de hoje. Não todos que dizem que tiveram, mas eu creio que algumas pessoas Deus dá sim. E Paulo, dentro dessa visão aqui, Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, eu sou espiritual, além de eu ser o grande apóstolo Paulo, eu tive uma visão do céu, eu sou o cara. Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, e esse espinho na carne esbofeteasse sempre. E ele pediu por 3 vezes que o Senhor tirasse esse espinho, e o Senhor falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. E dentro desse contexto é que ele escreve isso aqui para nós, a partir do versículo 7, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fortaleza, porque você é o bonzão. É isso que a Bíblia diz? Não, na fraqueza. De boa vontade, não é de má vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele associa ser fraco, reconhecer a sua limitação, reconhecer a sua fraqueza como premissa para que ele então tivesse o poder de Cristo dentro dele. Irmãos, prestem atenção, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, para que o poder de Cristo opere no meu coração, na tua vida também. Você precisa reconhecer que você é limitado e você é fraco. Enquanto você achar que você é forte, Deus não vai te livrar, irmão. Porque você não precisa do poder de Deus, você está entendendo? Você não precisa. Enquanto eu achava que do meu jeito eu seria liberto do meu pecado, eu permaneci nele por 15 anos. Mas quando dentro do meu banheiro eu clamei ao Senhor, pedi a misericórdia dele, reconheci a minha fraqueza, foi a partir dali que o Senhor começou a me libertar e eu verdadeiramente me converti ao Senhor, porque eu reconheci que de mim eu não tinha força nenhuma. Você precisa reconhecer a sua limitação, porque é na sua limitação que o poder de Cristo vai ser derramado dentro de você. Sabe por quê? Você não vê o poder de Deus sendo derramado na tua vida, não vê às vezes na congregação, porque nós não reconhecemos a nossa limitação. É simples, você está entendendo? E aí Paulo continua: pelo que sinto prazer nas fraquezas, versículo 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É que ele passava tudo isso, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, a segunda atitude que nós devemos tomar, para que nós possamos ter o cuidado de não cair, é nós reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa limitação. Amém? Terceira e última, para onde nós estamos olhando, o que nós temos visto? O nosso pastor estava falando aqui conosco em relação àquilo que nós temos olhado, que somos contaminados por aquilo que olhamos e ouvimos, porque vai para o coração. Não tem como negar, irmãos. Isso é uma realidade. 95%, 5% do nosso pensamento, isso é um estudo científico disso, 5% do nosso pensamento, ele é consciente. Então eu estou consciente que eu estou aqui, nesse local, nesse endereço, diante dos meus irmãos, compartilhando pela misericórdia de Deus a palavra dele. Eu estou consciente disso. No meu subconsciente, nos outros 95%, tem uma série de informações armazenadas que talvez me faça lembrar de alguma coisa. Então, no nosso dia a dia, do nada, assim, de repente, eu comecei a me lembrar. Eu me lembrei que eu tenho que fazer isso. Eu me lembrei que eu preciso fazer aquilo. Isso não estava no consciente, mas estava nos 95% que você não está pensando ali diretamente. Então, é por isso que, muitas vezes, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, de repente, no primeiro momento, eu sou forte, isso aí não está me atingindo, isso não me contamina. Mas logo depois, um tempinho mais, você começa a falar alguma coisa, começa a ter atitude de alguma coisa que você não esperava que essa informação tivesse armazenada em você, mas ficou armazenada nos 95%. E isso vai gerar o quê? Contaminação no coração. Então, para onde nós temos olhado? Jesus nos ensinou, Mateus, capítulo 6, versículo 22, sobre a candeia do corpo. Vou pedir que você abra, por favor, e depois nós vamos abrir Lucas também, porque Lucas traz algumas expressões muito interessantes e específicas sobre a candeia. Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, os nossos olhos, se nós tivermos um bom olhar, nosso corpo terá luz. Mas se o nosso olhar for um olhar mau, que só enxerga o pior das pessoas, que só enxerga aquilo que é ruim, que só olha para aquilo que não deve olhar, nós seremos trevas. É isso que a Bíblia diz aqui para mim e para você. Então, os nossos olhos, irmãos, sim, eles são a candeia do corpo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Abra, por favor, Lucas, no capítulo 11, a partir do 33. E esse contexto que nós lemos aqui, de Mateus 6, é exatamente o contexto do tesouro no céu, tesouro na terra, de não servir a dois senhores, das preocupações com as questões da vida. Por quê? Porque nós olhamos aí para fora e nos preocupamos com as questões da vida. Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 33, Jesus traz um ensinamento, esse mesmo ensinamento, mas tem alguns detalhes importantes. Diz assim a palavra de Deus: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Uma pausa aqui. Será que o teu olhar é um olhar simples? Será que o meu olhar é um olhar simples? Ou será que os nossos olhares, de vez em quando, são olhares altivos? Aquela pessoa ali, você chega, tem gente que levanta até a sobrancelha, né? Eu não consigo fazer agora, mas na hora assim, aquela pessoa ali, né? Será que o nosso olhar é um olhar soberbo? Será que o nosso olhar é um olhar maldoso? Será que o nosso olhar é um olhar que corre para aquilo que não deve correr? E ao invés de ser um olhar simples, é um olhar ganancioso das coisas? Será que você olha para a sua vida e você se contenta com a vida que você tem, ou teu olhar é um olhar ganancioso com a vida do próximo, com a vida do outro? Porque era isso aqui que afligia Asaf. Asaf fala isso aqui, que ele olhava, ele via a saúde do ímpio, no versículo 4, no versículo 5, ele via o estilo de vida do ímpio, que era tranquilo, sossegado, e no versículo 12 ele via a riqueza do ímpio. Será que o nosso olhar é um olhar simples ou é um olhar não simples, um olhar complicado? Será que você olha para o seu café da manhã e louva o Senhor porque você tem pão com margarina? Ou você queria comer todos os dias aquela manteiga maravilhosa que eu comi no outro dia ali, fornecida por aquela mulher de Deus ali? Aquela manteiga acabou. Meu Deus, acabou tão rápido. Não durou nem uma semana. Margarina não, Senhor, margarina não. Gente, tem margarina para comer, para passar no pão. Tem pão para comer, ainda que não tivesse margarina. Puxa, no outro dia eu estava comendo carne do churrasco. Hoje não é carne do churrasco. Ei, você está tendo comida. Você está entendendo? Mas puxa, o meu carro é um carro antigo. O meu carro é um carro velho. Irmãos, você tem carro. A minha casa dá tanto trabalho para eu cuidar. Você tem casa. Você está entendendo? Puxa, tem que ir para a escola bíblica de manhã, eu tenho que ir para o culto à noite, durante a semana tem culto, tem encontro nos lares, tem oração sábado, tem isso, tem aquilo outro. Irmãos, você tem uma igreja bíblica para congregar. O teu olhar é um olhar simples, que se satisfaz com o cuidado de Deus no dia a dia. É um olhar que, isso aqui não serve para mim não, eu quero mais. Como é que está o teu olhar? Como é que está o meu olhar? E Jesus, ele falou isso aqui, irmãos. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Versículo 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Ou seja, você que tem a luz, que a luz que veio pelo teu olhar simples não se transforme em trevas. Ou seja, cuidado para você não se desviar pelo teu olhar. É isso que está dizendo aqui. Versículo 36.
Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Que o nosso olhar seja um olhar simples, acomodado, aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, encerrando, irmãos. Hebreus, capítulo 12, encerrando. Olha o que a palavra de Deus nos diz, para onde nós devemos olhar. Asaf, ele estava olhando para homens e mulheres terríveis, com práticas terríveis. Inclusive no versículo 10 do Salmo 73, algumas versões trazem mais específico isso, outras não. Ele fala sobre, inclusive, o povo dele está aqui e pega o copo e busca encher o copo, né? Asaf, ele fala, vou falar nisso. Asaf fala isso, em algumas versões falam que eles vão até a fonte, e algumas versões, inclusive, especificam que esse povo era o povo de Deus. Algumas versões da Bíblia falam isso. Por quê? Porque Asaf está falando dos ímpios. Quando chega no versículo 10, e o povo dele, povo de quem? Ele está falando no coletivo, no plural, dos ímpios. Quando chega no versículo 10, ele fala, o povo dele. Ele coloca no singular e especifica que é de alguém. Então, algumas versões apontam que esse povo é o povo de Deus. Alguns estudiosos entendem isso, que é o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus está olhando para o estilo de vida do ímpio e está se perdendo e está fazendo do ímpio a sua fonte. Está olhando para o ímpio e, ao olhar para o ímpio, ele está recebendo uma fonte que alimenta a sua vida. Só que Hebreus 12 mostra para a gente para onde nós devemos olhar. Hebreus 12, versículo 1, encerrando, irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Puxa, esse pecado eu sempre tenho que deixar. A Bíblia sempre me fala que eu tenho que largar esse pecado, né? Interessante isso, né? Que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para onde eu e você devemos olhar? Nós devemos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Os ensinamentos de Cristo precisam estar dentro de nós. Nós precisamos olhar para o Senhor e não olhar para a vida do outro, não olhar para a vida do ímpio, não olhar para esse mundo mal, tenebroso, não olhar para tudo aquilo que o sistema tem colocado. Mas você e eu precisamos olhar para o autor e consumador da fé, aquele que é o autor da fé, aquele que gera a fé e aquele que consuma a fé. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele suportou por amor a nós. Em troca do gozo que estava proposto, claro, dele receber de volta autoridade, domínio, mas da alegria dele ver que o sacrifício dele não foi em vão, que nossas vidas seriam vidas resgatadas por Ele, quando nós reconhecemos esse sacrifício. Você está entendendo? Nós precisamos reconhecer esse sacrifício. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus sofreu o que sofreu, para que você e eu não nos desviássemos. A Bíblia está dizendo aqui, para que nós não desfaleçamos e não enfraqueçamos. Jesus passou pelo que passou. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de você. Jesus se humilhou, desceu. Deus veio em forma humana, se humilhou, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, derramou até sua última gota de sangue, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e de lá está a destra de Deus intercedendo por mim e por você, e vai voltar em poder e grande glória para nos buscar, para que nós não nos desviássemos, para que nós tivéssemos vida com Deus, irmãos. Você e eu precisamos entender isso aqui. Aleluia, Senhor.
Jesus não desistiu de mim e de você. Ei, se é a primeira vez que você entra aqui, nesse espaço, Jesus não desistiu de você, é por isso que você está aqui hoje, porque hoje o Senhor te chama para você se arrepender dos seus pecados, para você reconhecer a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, e você viver em novidade de vida. Chegou a tua vez, a tua oportunidade de viver isso. Se você está aqui, congrega aqui, e você está passando pelo que você está passando, e você não aguenta mais essa vida que tem te aprisionado no pecado, Jesus Cristo morreu, foi até o fim, para que você não desfalecesse, e para que você não enfraquecesse. Considera isso. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Você não foi até o final. Não se dê por desistido, por vencido. Não desista. Você não resistiu até o sangue. Você pode ser liberto sim. Eu fui liberto, irmãos. Você pode ser liberto. Quantos testemunhos nós temos aqui? Você pode ser liberto sim. Você pode vencer o pecado sim. Não na tua força, mas na tua fraqueza. Porque na tua fraqueza o poder de Deus vai te fortalecer. E você vai conseguir vencer. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Estudiosos afirmam que aquele responsável, seu pai e mãe, que você mais ama, geralmente é aquele que mais te corrigia, que mais te exortava, que mais pegava no teu pé, que mais te dava a palmada quando necessário, chinelada, cintada, vara de goiaba, o que for, mãozada, sei lá, mas que te corrigia, que te colocava de castigo. Você não fala, mas lá no teu íntimo, é por isso que você ama, é esse que você ama mais. Que professor você criou mais vínculo, maior admiração? Foi por aquele professor que era bonzinho contigo, passava a mão na tua cabeça, ou aquele professor que te exigia ao máximo? Que pastor você, tem mais apreço? Aquele pastor que é bacana contigo, ou aquele pastor que, culto a culto, como todos os nossos pastores aqui, traz uma palavra de correção, de exortação para a nossa vida? Você está entendendo? Agora, que dirá em relação ao nosso Deus? Se para as pessoas aqui no nosso convívio humano, nós amamos mais essas pessoas porque elas nos corrigiam, que dirá nós em relação ao nosso Pai Celestial? Amém? Porque aqueles, versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus é santo, então para nós estarmos em comunhão com Ele, Ele fez isso para que nós possamos participar da mesma natureza santa dEle. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Às vezes a palavra quando vem, machuca, irmãos, dói. Eu às vezes quando acaba a pregação, se você me vê triste depois da palavra, eu estou triste mesmo, de verdade, sabe? Se você me vê com lágrima nos olhos, estou chorando mesmo de tristeza, porque o Senhor bateu e doeu. Só que no primeiro momento é tristeza para mim. Só que depois, irmãos, isso vai produzir um fruto. Lembra a aula do domingo passado da escola bíblica, cheios do fruto de justiça? Isso vai produzir em mim um fruto de justiça maravilhoso. É isso que a correção de Deus traz para a nossa vida. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Feche seus olhos, colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.
Pai de amor, nós queremos te exaltar porque tu és santo, porque tu és único, maravilhoso, incomparável, eterno, princípio e fim. Nós queremos te exaltar na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua obra foi consumada naquela cruz. Quando o Senhor bradou, está consumado, não foi à toa, não foi em vão, foi verdade. O autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, não desistiu de nós. E nós queremos te exaltar por isso, Paizinho. Assim como Asaf caiu em si quando entrou na sua presença, Pai. Que nós possamos entrar na sua presença e reconhecer aquilo que tem nos desviado da tua presença, Paizinho. Os tempos são difíceis, são maus, mas por misericórdia nós clamamos a ti. Tu és verdadeiramente bom, Senhor. Tu és bom para aqueles que são limpos de coração, e com coração limpo nós queremos nos achegar a ti, com coração quebrantado, com coração que reconhece os pecados que nós temos. Espírito Santo, aquele pecado que nós ainda não entendemos que estamos pecando, que ainda não temos clareza, Espírito de Deus, tu és poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos mostra, Senhor, porque com o coração quebrantado nós queremos ir para a tua presença e clamar a ti, Senhor, pelo teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, nós clamamos pelo teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A tua palavra nos ensina, Senhor, que quando nós nos chegamos a ti com o coração quebrantado, manso, um coração humilde, tu és poderoso para nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos andar. Espírito de Deus, nós não sabemos fazer o que é certo. O bem que nós queremos fazer nós não conseguimos, e o mal que nós não queremos fazer, por vezes nós acabamos fazer. Mas Espírito Santo, o Senhor pode nos ensinar o caminho, nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. Ah, Senhor, sonda-nos. Tu nos sonda e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno. E esse caminho eterno, Senhor, ele é apertado sim, Senhor, e nós queremos trilhar por esse caminho. Nos ajuda a sermos quebrantados, Senhor, nos ajuda a reconhecer as nossas limitações, nos ajuda a reconhecer a nossa fraqueza, nos ajuda a reconhecer que nós dependemos inteiramente do Senhor. Senhor, nós não apenas precisamos de ti, mas nós dependemos inteiramente do Senhor. Nós somos fracos sim, Senhor. Eu sou fraco sim, Senhor, e eu dependo de ti. Espírito de Deus, poder de Cristo, vem habitar no meu coração, no coração de cada um aqui nessa noite, que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua limitação, que se quebranta na tua presença e reconhece que não tem força alguma. Se tem inteligência, é porque veio de ti, Senhor. Se tem uma família abençoada, é porque veio de ti. Se tem saúde, foi o Senhor que nos formou maravilhosamente no ventre da nossa mãe e tem nos sustentado até agora. Se nós temos um emprego, Pai, foi porque o Senhor abriu a porta. Se nós temos um bom salário, Senhor, é porque o Senhor nos deu esse bom salário. Se nós temos, Senhor, um chamado, uma vida ministerial, foi porque o Senhor nos deu. Isso não é nosso, Senhor. Nós não temos força alguma. Nós dependemos inteiramente de ti e reconhecemos a nossa fraqueza. Venha nos fortalecer, Senhor. Nós rogamos a ti, e nós rogamos a ti também, Senhor, que nós olhemos tão somente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda a ter um olhar bom, nos ajuda a ter um olhar puro, nos ajuda a ter um olhar simples, e na simplicidade do nosso olhar, que nós tenhamos luz dentro de nós, e que qualquer treva que há em nós seja dissipada pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda a olhar para Cristo e considerar o sacrifício dele. Nos ajuda a reconhecer que Jesus Cristo, ele se humilhou. O próprio Deus se humilhou, veio em forma humana.
nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, não voltou atrás, foi até o final, sofreu, foi cuspido, foi moído, foi humilhado, mas Ele não desistiu por amor a nós. Nos ajuda a considerar isso, Senhor. Paizinho, nos ajuda a considerar o sacrifício naquela cruz. Se alguém aqui nessa noite, Paizinho, ainda não reconheceu que Tu és Senhor, que essa seja a oportunidade de quebrantar o seu coração, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e confessar os seus pecados, Pai, porque nós queremos viver para a Tua glória. Pai, que nós verdadeiramente possamos nos cuidar, para que nós não caiamos. E nós temos certeza, Senhor, que se assim, somente assim, nós termos cuidado, Pai, nós seremos recebidos por Ti naquele grande dia. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos viver hoje para a Tua glória, para que nós possamos ser recebidos por Ti na Tua glória. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nos ajuda, porque nós queremos nos cuidar, Pai, e perseverar até o final, em nome de Jesus Cristo, Pai. E a Ti, somente a Ti, Pai, seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, o domínio e a majestade para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.